Olá pessoal, tudo bem? Para os que não me conhecem, meu nome é Assir Bunic, aluno da Unicesumar, Engenharia Mecânica, e estamos aqui para falar um pouco sobre o AutoCAD, tá? Normalmente tem uma aula semanal de AutoCAD que é gravada e é postada. Essa última aula ficou ruim, então eu vou refazer, tá ok? O assunto até desse vídeo vai ser um pouco mais exemplificado do que foi na aula, então acredito que seja bom, mesmo o pessoal que participou da aula, dar uma olhada nesse vídeo que vai ser bem esclarecedor. Hoje a gente vai falar sobre textos. Texto no AutoCAD é bem simples. Tem alguns macetezinhos, mas é bem simples. Bom, vamos pular direto para o AutoCAD aqui. Como você pode ver, aqui na barra Home tem a sistema de anotação e tem o texto aqui. Se você clicar aqui, você vai ter multitexto e single text, tá? Eu não vou usar essa situação aqui na barra Home, eu vou usar na Annotate. Aqui tem os mesmos comandos, tá? Então, os comandos que estão lá são esses dois aqui. São exatamente o mesmo comando. Single text é simplesmente para você colocar uma linha só de texto. Uma palavra, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Quando você clica em single text, ele pede a posição, pede, nesse caso, a altura do texto. Ele já dá uma altura é, padrão aqui, tá? Mas você pode aumentar. Eu vou botar 25 nesse caso, que eu acho que meu meu AutoCAD está meio longe, tem que dar um zoom. Depois ele pede a rotação, vamos deixar como zero, que a gente vai escrever no horizontal. E daí ele abre o cursor de texto aqui, certo? Tá? Ok, quando você clica de novo, ó, ele ainda vai abrindo, você pode fazer vários textos sequenciais com isso aqui, tá? Se você der dois cliques nele, você consegue editar. Só que note que ele não aparece nenhuma outra formatação aqui, tá? Então, é bom o single text já esteja formatado antes da gente poder utilizar, tá? Como a gente vai formatar isso, eu vou mostrar para vocês, tá? A outra maneira de colocar seria o multitext. O multitext ele vai abrir uma caixa de texto, tá? Tá? Seria o texto conforme que nem um Word, que nem uma caixa de texto do PowerPoint, mais ou menos parecido, né? Então vamos lá. O que acontece é que se você der um Enter aqui, tá? Ele vai ele vai adicionando linha, como se fosse uma caixa no PowerPoint mesmo. Quando você clica fora, tá? Ela vira uma entidade única aqui, diferente da outra que é uma entidade, é, cada linha é uma entidade, tá? Aqui nós temos a largura do texto e se a gente reduzir ela, ela vai funcionar igual uma caixa de texto no Word. Ou seja, a gente tem um tamanho máximo aqui de, de largura, que a gente vai definir, é claro, e o texto vai se ajeitar. A diferença primordial do mText pro single text é que quando você clica duas vezes para editar, ou quando você está fazendo ele, né? Aqui nós temos uma nova barra, ele abre um texto editor aqui, tá? E esse texto editor tem várias coisas que a gente vai ver agora, tá? Aqui é o estilo de texto que eu vou explicar depois, annotative que eu vou explicar depois, é, a altura, tá? Essa altura você pode fazer um texto com várias alturas. Eu tô com um padrão de 25 aqui, vou botar, por exemplo, esse aqui com 10, tá? Certo? Ou você pode selecionar tudo, né?
e alterar ela inteira, tá? Mask é uma situação que você vai colocar uma caixa, uma máscara, tá? Seria como se colocasse um background nessa caixa, tá? Vamos escolher uma cor aqui, mais habilitar background. Vamos botar um ciano, que não ciano muito vai ficar estranho. Um blue mesmo, tá? Se você der um OK, ou seja, ele ficou do mesmo tamanho. Tá vendo que ele ficou para fora aqui? Tá? Isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Esse border offset. Se eu deixar zero, opa, ele não aceita zero. Ponto 5, acho que é o mínimo que ele aceita. Não, 1 é 1. 1 é o mínimo que ele aceita, desculpe. OK, ele ficou justo ao texto, tá? Clicou em Mask de novo, ele vai abrir essa caixinha, tá? Se você tirar o Use Background Mask, ele vai funcionar, tá? Match Layer é o pincelzinho do Windows, tá? Sem problemas, do Windows não, do Word, tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui, eu vou alterar isso aqui para negrito e der um match aqui, um pincel, e clicar em outra, selecionar outra situação, ele vai fazer, tá? Veja que ele ficou ligado, tá? Depois você tem que desligar. É um pouquinho diferente do Word. Vamos voltar aqui. Bom, aqui é simples, né? Negrito, itálico, su sublinhado, né? Ali embaixo, ali em cima, tá? Você ainda pode escrever, alterar, fazer um sistema de fração aqui, alterar para ficar um em cima do outro. Aquela questão do, por exemplo, x ao quadrado, x2, né? Você põe aqui esse sobretexto, ou embaixo se você quiser, tá? Isso não é problema. E é muito parecido com o do Word. Se aqui você tem o chance cage, quer dizer, mudasse de caixa alta para caixa baixa, por exemplo, tudo caixa alta, tudo caixa baixa, tá? Aqui nós temos a fonte. Você pode mudar a fonte aqui, eu não aconselho mudar a fonte aqui, tá? Tem que a gente deve mudar ela no estilo de texto, como eu vou explicar mais para frente. Mas eu vou mudar aqui só para ver como é que fica. Vamos ver onde é que tá. Times New Roman, tá ok? A cor, ele tá by layer, mas você pode mudar a cor de um texto, do texto inteiro ou só de uma parte, tá? Vou mudar essa aqui, tá? E isso aqui é para quando você tem uma mudança de layer aqui, mas deixa eu ver por que ele não está funcionando. Tá ok. É que ele já está no layer 0, então ele não tem outro layer aqui que esse desenho tá sem modelo, mas não tem problema. Ele funciona igual, tá? Justificação é formatação de, se você quiser ele é, top à esquerda, à direita, no meio, tá? Top left é o padrão, mas você pode acertar isso aqui, por exemplo, fazer de baixo para cima, fazer do centro. É parecido com o Word, só que ele tem mais opções, tá? Porque ele pode fazer colocar embaixo o texto e no meio. O Word só trabalha com horizontal, tá? Bulleted numbering é para colocar sistema de numeração
né? Um, dois, três, ou se você quiser letra, ou bolinha, tá? Line spacing. Aqui você pode aumentar o espaçamento de linha. Isso aqui tem no Word também, se não me engano, tá? Algumas coisas que tem aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui isso tá numa formatação, isso aqui tá na outra. Mas você consegue aqui, ó, remover toda a formatação, tá? Isso é importante porque às vezes você tem a formatação tá presa no estilo de texto. Eu vou explicar isso mais para frente, tá? Ainda hoje. E às vezes você precisa ter um texto que está todo modificado, e você só quer voltar ela, quer limpar a formatação, deixar tudo como fosse como o textilho original, é esse botão aqui, tá? Aqui também vai fazer algumas remover formatação, tá? Aqui é parecido com o que a gente tinha aqui em cima, né, da justificação, tá? Colunas para separar em coluna, não vou entrar nesse mérito. Symbol. Symbol é uma coisa que vale a pena dar uma olhada, porque às vezes você precisa de um simbologia especial, por exemplo, um mais ou menos, ou um center line, tá? E você consegue colocar por aqui, tá? Um delta, a simbologia que às vezes a gente usa no desenho, que pode ser interessante. Degrees, né? Grau, tá? Mas tendo isso aqui já facilita bastante. Fields são campos de preenchimento automático, não vou entrar nesse assunto, tá? Check spell. Check spell, tá? Nada mais é do que o aquele dicionário do Windows, tá? Aqui não tem nenhuma palavra que ele considere errada, tá? Mas deixa eu escrever uma coisa errada. Bambu, tá? Check spell. Ah, agora ele faz esse tracinho embaixo. Botão direito para corrigir. Ah, o meu tá em inglês. Tá. O que você vai fazer é verificar esse dicionário aqui, tá? Aqui, se você instalou em inglês, ele vem setado como inglês, mas é só mudar o dicionário. Não é um dicionário muito rico, tá? Então, às vezes você precisa ir adicionando palavras aqui para ficar mais certo. O do Word é bem mais rico, né? Tem bem mais recursos, mas você pode até, né, ter um dicionário personalizado, tá? Quem precisar, daí é melhor correr atrás disso porque isso não faz parte do nosso curso agora, tá? Tá. Aqui, ó. Essas outras palavras você ele não tem, tá? Mas você pode adicionar ao add to vai adicionar ao dicionário e daí ele vai ficar no dicionário custom, tá? Se você ainda a palavra que você quer não tá aqui, ó, aqui você tem mais sugestões, tá? Ou o ignore all, que daí ele vai ignorar essa palavra em toda a busca que ele está fazendo. Find replace é, é igual do Windows também, tá? Então, find replace all, vou dar um replace all aqui, né? Tá? Ok, sem maiores problemas. Aqui já é para o sistema de caracteres, tá? Isso aí não vale a pena a gente mexer agora. Ninguém vai escrever em cirílico, em hebreu, em árabe. A régua é para aparecer e desaparecer essa reguinha.
tá? E aqui ainda você tem o Close Editor de Texto, que é a mesma coisa, clicar fora do negócio. Você clica fora do texto, ele vai fechar do mesmo jeito, tá? Agora vamos trabalhar com essa outra parte aqui, tá? Tem alguns outros botões aqui que são parecidos com o que tem lá, o check spelling, que é o dicionário, o texto, alinhamento de texto e justify é o que estava lá, né? Por exemplo, aqui, ó, clicar no justify, ele vai me abrir do jeito que você quiser. Center, ou seja, o que vai mudar é o meu grip aqui, tá? Vou botar left aqui, ó. Meu grip mudou, tá? Isso pode ser útil, principalmente quando você vai fazer um bloco, uma coisa que o teu texto tem que ficar numa posição mais certa, né? Ou quando você vai colocar o texto a partir de um ponto já conhecido, que você tem que medir, é bem interessante esse tipo de coisa, tá? Vocês estão notando que eu estou usando o AutoCAD de 2021, mas tem um propósito, tá? Normalmente eu uso 2019, é que tem uma diferencinha que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então, o que que acontece aqui? Eu copiei o texto várias vezes para mostrar um negócio para vocês. Tem esse aqui, alinhamento de texto, tá? Aqui são como se fossem três caixinhas separadas de texto, tá? E se eu clicar em alinhar texto, ele vai perguntar alinhar em relação ao quê, tá? Se eu clicar essa aqui, por exemplo, você está vendo que se eu tiver com o orto desligado, ele vai alinhar em relação à minha reta, né? Se eu colocar a minha reta no orto, ou seja, no esquadro, e jogar para cima, ele vai alinhar em função desse eixo, tá? Pode ser bastante útil, às vezes tem um monte de texto que você precisa ajeitar, né? Tá tudo, para você não ter que ficar assim, ficar aqui puxando, né? Ou traçar uma linha e colocar o ponto com o grip na linha. Isso aqui é um atalhozinho bem bacana, tá? Justify já foi. Aqui tem mais uns comandinhos escondidos aqui nesse texto. Tem uma flechinha para baixo, a gente clica aqui. Tem o scale. Esse scale é um pouquinho diferente do scale geral, tá? O scale geral trabalha com fator. Esse aqui, se você clicar nele, clicar no texto, enter, tá? Ele vai primeiro pedir a escala em relação à base, qual base que você quer, vou deixar left mesmo. E ele vai pedir a nova altura do texto e não o fator de escala. Por exemplo, se o texto foi feito com 25, eu quero com escala de 30, com altura de 35, tá? Ele vai alterar a altura do texto. Antes que você clicar aqui, ó, e entrar, ó, no texto editor, você vai ver que a altura está 35, tá? Isso é bom para ajeitar o texto, tá? Não tem tanta utilidade, mas é mais uma ferramentinha, tá? O que que acontece? Aqui, se você for ver AutoCAD 2020, eu não tenho certeza, mas o 2019 eu tenho certeza que não tem isso aqui, tá? O que que é isso aqui? Você pode... Deixa eu fazer um outro texto aqui, peraí. Modelo aula. Tá, tá? Então o que que acontece? Você pode definir, vou dizer que o texto vai ter que ser no ler formato, certo? Vou pegar esse aqui e colocar no ler formato também, tá ok. O que que acontece aqui? Cada, por exemplo, vamos aqui no, ó, tô com layer com tono grosso
acionado, certo? No Annotate, vou aqui no Single Text dessa vez, tá? Altura, ângulo, tá? Certo? O que que aconteceu? Ele está no use corrente. Ele vai vou colocar no texto corrente, no layer corrente, o texto no layer corrente. Se eu predeterminar o layer aqui, ó, vamos botar ele para formato, certo? Mesmo eu estando no layer contorno grosso, quando eu for fazer o, o texto, tá? Ele vai entrar no layer formato, tá? Isso não tem no 2019. Não faz muita diferença, tá? Você não tem, é só mais uma facilidade, porque quando você define para você que todos os textos têm que ficar num determinado layer e você coloca aqui, você não precisa ficar trocando layer para fazer o texto. O AutoCAD entende isso e faz isso automaticamente, tá? Não tem essa função do 2019 para trás, tá? No 2020 eu não tenho certeza. Eu acho que não tem também, tá? Mas eu teria que verificar aí, eu não tenho o 2020 instalado aqui. Então tá ok. Vamos passar para a parte mais importante aqui. O AutoCAD, ele gerencia os textos com uma eu vou dizer, uma pré-formatação, tá? E essa pré-formatação ele chama de estilo de texto. Normalmente o AutoCAD vem com dois estilos de texto já determinados, um annotative e um standard. Tá? Os dois são iguais, só que o annotative ele trabalha da mesma maneira que as cotas trabalham lá quando a gente fez o formato e definiu janelas no layout, esse tipo de coisa. Vocês viram como é que o annotative funciona. Ele, ele obedece a escala de texto, a escala do desenho, tá? Para fazer o estilo de texto, para modificar o estilo de texto, tem duas maneiras. Você clica aqui e clica no Manage Estilo Texto, que ele vai abrir essa janela. Ou aqui no texto, bem no cantinho, tem uma flechinha para baixo, bem pequenininha. Se clica aqui, ele vai dar na mesma janela, tá? Então, o que que acontece aqui? Bom, isso nada mais é que uma pré-formatação. O AutoCAD já vem com esses dois padrão aqui, tá? E você não consegue deletar o standard. Anotativo você até consegue deletar, mas o standard não, tá? Vamos fazer uma nova aqui. Por exemplo, new, botar legenda. Eu quero com legenda 5 milímetros. Por que 5 milímetros? Porque é a altura da fonte que eu vou deixar. Vou dar um OK, legenda 5 milímetros. Fonte é bem tranquilo, tá? É a fonte mais parecida com a norma de desenho que a gente tem aqui no Brasil. É essa aqui, ó, ISO CTPUR. Aqui, ISO CPUR, que dela fica mais juntinha, tá? Notem aqui, ó, que existe dois tipos de fonte, tá? Um que é Chip True, que tem esse T aqui, que essas fontes, elas já são, normalmente são fontes padrões do Windows. O próprio AutoCAD já instala mais algumas, mas a maioria é padrão do Windows. E tem essa fonte aqui, que tem um símbolozinho de desenho, como se fosse um compasso aqui, tá? Se eu clicar nela, você pode ver que ela é bem fininha. O que quer dizer isso aí? Que essa fonte é construída a partir de linha, tá? Se você usar fontes que são desenhadas pelo AutoCAD, elas vão obedecer a espessura de linha. A fonte tipo True, ela é estável, ela não vai alterar conforme a espessura de linha que você
que você colocar. Hoje o pessoal usa tudo tipo true, que é muito mais fácil de gerenciar. E quando você tem uma fonte maior, ela automaticamente já altera a espessura, tá? Aqui regular e italic, bem simples, tá? Note que cada vez que altera alguma coisa, que ele altera aqui, tá? Aqui você consegue colocar o annotative, como a gente é, viu nas aulas passadas, quando você coloca no anotativo, ele obedece um sistema de anotativo de escala do AutoCAD. Como esse texto eu estou dizendo que eu vou colocar na legenda, então eu não quero que ele se adapte, tá? Aqui nós temos a altura. Verifique que a altura está como 000 aqui, ó, tá? O que que acontece? Quando a altura está 0,0, ele vai pedir essa altura para você quando você inserir o texto no desenho. Nesse caso aqui, eu quero que a altura seja fixa, então eu vou colocar sim 5, tá? Aqui, ó. Aqui nós temos os efeitos. Upside down, tá? É o mirror para cima, eu vou colocar a letra de ponta cabeça. Back, backyard, mesma coisa, só que para o lado, vai escrever de trás para frente, tá? Vertical, tá? Vertical vai colocar uma letra em cima da outra, mas as fontes tipo true não tem o sistema de vertical. Você tem que colocar numa fonte que seja do AutoCAD, e nem todas têm essa função ainda. Vamos, por exemplo, Italic SH, deixa eu pegar aqui. Tá, essa é tipo true. Por exemplo, essa aqui tem. Se você clicar no vertical, ele vai ficar, o texto vai escrever um em cima do outro, tá? Se você, só que essa, como a gente estava vendo, só funciona em fontes bem específicas, tá? Oh, caramba. Ok? Já o Upside Down e o Backyard eles conseguem alterar isso. Wind Factor é fator de largura, tá? Se você quiser a letra um pouquinho mais estreita, você consegue fazer, tá? Deixar ela bem estreita aqui, vamos botar 0,05, né? Opa, tem um ponto a mais. Tá, ela praticamente sumiu. O que que acontece? Ela vai ficar tão estreita que você não vai conseguir ver, porque eu coloquei o tamanho dela de 5%. Tá? Ou você pode aumentar aqui. Vamos botar 2 aqui, por exemplo. Ela estica a fonte. Normalmente a gente deixa 1. Esse é uma angulação, tá? Você pode colocar para 30 graus. A característica bacana aqui é que ele obedece para o outro lado, se você usar um menos, tá? Vou deixar 0,0 aqui, 0 nesse caso, tá? Aqui, ó, você pode setar como corrente. New é o que a gente apertou para fazer um novo, tá? E o delete é quando você acha uma fonte que você não quer mais, um estilo de fonte que você não quer mais, você pode deletar ele aqui, tá? Detalhe, não vai deletar aquilo que está sendo usado no desenho. Ele não consegue, tá? Outra coisa, tem mais um pequeno filtro aqui, ó. Aqui que vai te mostrar todos os desenhos, todos os estilos, desculpe, ou todos os estilos em uso, tá? Nesse caso, como eu coloquei o legenda 5 mm como corrente, quando você tem corrente aqui, ele, ele sabe que ele está setado como corrente, então não vai apagar. E o standard foi o que eu usei aqui. Como eu não usei nenhum anotativo, ele não aparece, tá? A menos que eu clique no All Styles, tá ok? Tá? Apply, eu já tinha dado apply aqui nesse aqui e close, sem maiores segredos, tá? Quando você fez isso aqui, ó, esse, esse sistema de texto vem aqui, ó. Esse estilo de texto vem aqui, tá? Você pode alterar aqui o sistema que você quiser quando você for escrever, tá? Deixa eu dar um zoom aqui mais perto, que eu sei que esse texto está menor.
certo? Beleza. Legenda 5, tá? Quando eu vou dar no multitexto, olha aqui, ó. Ele pede o primeiro canto, o segundo canto e não pede a altura de texto. Por quê? Quando eu vou descrever, ele já sabe que é 5, tá? Então, o que que acontece? Ele já sabe que é 5, ele não vai pedir, porque no estilo já está definida a altura. É claro que, tá, ser feito isso aqui, mesmo ele estando nesse estilo, você consegue chegar aqui, ó, e mudar esse tamanho, tá? O que que você está fazendo? Você está dando um override, né? Ou seja, está dando uma sobreformatação nesse texto, tá? Ele continua no texto de sistema de legenda 5 mm, mas você alterou ele aqui, ó. Você, você alterou. Então o que que acontece? Se você clicar em todo aqui e mandar remover todas as formatação, ele não remove, porque a formatação de altura não faz parte desse negócio. Mas você pode voltar aqui, ó, e voltar no 5 que ele fica aqui gravado, tá? Assim, dentro do texto tem várias e várias possibilidades, mas o quanto menos você mexer no texto estilo, depois de pré-formatado, melhor. Porque daí você evita de você ter vários tipos de formatação dentro do mesmo desenho. E deixa o teu desenho mais organizado, quando você tem a formatação mais certinha. É uma questão de capricho, tá? Ok. Find Text, tá? Do mesmo jeito que tinha o Find Text aqui dentro, né? Find and Replace, aqui você tem o Find Text aqui, só que é só Find, não é Replace. Só que a diferença é que ele vai, ó, tem até o Replace aqui, ó. Find and Replace, ele abre o Find and Replace, tá? Só que diferente daquele, esse aqui vai procurar em todo o desenho, tá? Você pode dar o Find Next aqui, nesse caso só tem uma palavra, mas se tivesse é, mais de uma palavra ali, mostrando e dando um zoom perto do onde está o texto, tá? Você pode dar um replace por algum lugar, por alguma coisa. Não vou fazer isso, tá? Pode listar os resultados. Daí ele vai te mostrar, olha, tá no model, assim, assim, assado, tá no objeto mtest. Aí você pode dar um replace para trocar só esse que está selecionado, ou um replace algo que ele vai trocar tudo. Não vou trocar porque não tem nada errado com ele, tá? Ele fica gravado a última palavra que você colocou aqui ainda. Aqui, que mais que temos aqui? Aqui acabou, né? Temos o test size, que, que é o que a gente, por exemplo, eu tô com a legenda, vamos mudar aqui, o standard, tá? A última coisa que eu usei com o standard é 25, mas o standard não tem tamanho predeterminado, porque a gente foi deixado com zero lá no test Chile, tá? Já eu entro com a legenda no 5, ele já acerta a altura. Claro que eu posso mudar essa altura aqui, tá? Mas é aquela questão que eu falei para vocês. Se você formatou uma fonte com 5 milímetros, se você ficar mudando, quando você for alterar essa fonte de novo, você vai ter que procurar onde é que está esse negócio. Tá ok? Do sistema simples do TextStyle, é isso aí, não tem muito o que fazer. O que nós temos aqui são mais algumas ferramentas escondidas aqui no Express Tools, tá? Umas ferramentas, as ferramentas expressas que eles chamam. Tem uma caixinha, um negócio chamado texto, com texto aqui, tá? Aqui tem algumas particularidades.
A primeira delas e mais bacana é esse arc length aqui. O que que é isso? Deixa eu fazer um círculo aqui. Tá? Isso aqui nada mais é do que um editor de texto para escrever em cima, em cima do arco ou embaixo do arco, acompanhando a curvatura. Tá? Ele até tem aqui as, o sistema de textile, tá? Mas você pode alterar ele aqui também. Então vamos tá? Vamos botar. Apesar de estar com 5 aqui, ele não atualizou aqui, ó. Então vamos botar 10 aqui. Distância do arco. Vamos botar 3. E vamos dar um OK para ver o que acontece. Tá? Ó. O que que aconteceu? Ele escreveu em volta do arco. Tá? É a ferramentinha para fazer alguma coisa mais artística, alguma coisa mais bacana no AutoCAD. Pode ser útil. Tá? Dois cliques né, você consegue até alterar aqui ó, o sistema de posicionamento. Tá? Ele não é uma coisa muito simples de alterar, mas funciona. Tá? Que mais aqui? Aqui nós temos esse Modify Test, que é bem bacana. Deixa eu dar um. Copiar isso aqui para cá. Aqui você pode mudar de a caixa alta, a caixa baixa, tá? Só que aqui tem mais opções do que lá, né? Do que no sistema normal, porque você pode usar o Sentence Case. Opa, botar tudo para baixo, que já tá. Vamos botar tudo para cima, que já tá. Né? Vou ver o outro aqui. Título, que ele vai mudar só a primeira letra. O número ele vai ignorar, óbvio, tá? E se você quiser ainda, ele vai inverter aqui. Então, pode ser interessante. É mais uma ferramentinha que pode ser útil, tá? O Rotate, que vai ser tá? Uhum. Então, esse aqui você pode usar a rotação, vamos botar 10, certo? Ele vai rotacionar o texto numa rotação simples, tá? É bom que às vezes o teu texto está numa rotação sem um parâmetro, aí você vai dar um rotate e aí tem que descobrir onde é que tá, com qual rotação que tá, para depois botar na rotação certa. Aqui você consegue fazer direto, tá? O fit é a mesma coisa que a gente já tinha visto antes, pouca mudança. Justify também não vou entrar em parâmetro porque é o que a gente já viu antes também, tá? O que temos aqui também, deixa eu fazer um single test, tá? Ele funciona, vamos ver se funciona com multitest também, peraí. Aqui você tem um explode, tá? O que que é isso?
Explodir texto, você vai fazer o seguinte, você vai transformar um texto que era em sistema binário, né, em sistema de texto mesmo, em desenho, tá? Ou seja, você simplesmente pegou um texto que era uma entidade única e transformou essa entidade em desenho, tá? Às vezes isso pode ter alguma utilidade se você for fazer um logo, que precisar modificar um texto, ou de repente fazer alguma coisa que onde o desenho vai ter um sistema de letra, pode ser útil, tá? Outra coisa, você também, quando você faz isso, você consegue. Deixa eu dar um copy aqui para mostrar para vocês. Você consegue trabalhar com essa letra. Por exemplo, se o texto está explodido, eu consigo dar um extrude nele e transformar isso aqui num 3D, tá? Certo? Essa é uma das funções que é possível fazer, porque ele se tornou um desenho, né? Então, tá, voltando aqui no Express Tools, tá? Você tem mais algumas situações. Converte para mtest. Quando você tem vários single test, você pode converter ele para mtest, tá? Não funciona com vários single test. Bom, aqui não ia funcionar mesmo, porque isso aqui nem é texto. Tá? Como vocês viram aqui, eu tinha vários MTs separados. Você pode agregar tudo ele num só caixa de texto, digamos assim, né? Sem problemas, tá? Auto number. É para numerar o texto, mas sinceramente é muito melhor usar o sistema lá do mtest, que esse aqui é meio confuso, tá? Tá. E esse aqui, desculpa, eu comecei a fazer o comando sem, sem avisar, tá? E aqui você tem mais um último comandinho, que é o enclosing object, ou seja, é para fazer um enclausuramento em volta de um negócio, tá? Ele vai pedir o offset do texto, no caso do ponto 35, ponto 35, tá? Se é círculo, se é slot, se é retângulo. Eu vou botar slot, porque círculo e retângulo todo mundo sabe o que é, tá? E eu vou colocar a variável, tá? Isso pode ser interessante. Deixa eu ver o que acontece se eu fizer isso. Ele não atualiza, então não adianta, tá? Ele só faz um desenho em volta do texto. Dependendo da norma, a gente tem algumas ocasiões que a gente precisa fazer um determinado tipo de figura em volta do texto para destacar ele de alguma forma, tá? Isso é só uma ferramenta para ajudar a fazer isso, tá? Eu aconselho vocês darem quando forem, tiverem aquela sensação, poxa vida, eu estou fazendo uma coisa, mas o AutoCAD podia fazer isso para mim. Dá uma olhada aqui no Express Tools, tem bastante coisa bacana aqui. De texto, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Por favor, quem quiser tirar dúvida, alguma coisa, é só deixar um comentário. Para os pessoal da Unicesumar que está tendo aula comigo, é só mandar e-mail. E muito obrigado, tá? Essa aula que foi feita, dessa gravação,
é referente à primeira parte da aula da semana 4, se não me engano, tá? A próxima aula vai ser sobre dimensões e eu quero ver se posso ser o mais rápido possível também. Muito obrigado e até a próxima.